Olá você que também joga Bizarre Lineage. Tá querendo virar um vampiro e adquirir as 3 habilidades para poder te ajudar em uma raid? Pois pode deixar comigo, pois hoje eu vou ensinar vocês a como virar um vampiro aqui em Bizarre Lineage. Antes do vídeo começar, gostaria de pedir a vocês que deixassem seu like e comentassem aí caso vocês quisessem ver mais algum tutorial aqui de Bizarre Lineage ou algo do tipo. É isso, fiquem com o vídeo. Estamos aqui no jogo Bizarre Lineage e para poder conseguirmos virar um vampiro aqui, nós necessitamos do item chamado Máscara de Pedra. O item em questão pode ser dropado tanto de baús, ou então você pode acabar andando pelo mapa encontrando ele por aí. Mas bom, para poder virarmos um vampiro já poderíamos usar a máscara, mas em tese eu vou mostrar a vocês o caminho do local onde vamos fazer as missões, então basta me acompanhar. Para irmos em questão até o local, nós vamos necessitar pegar o ônibus, e o ônibus nós vamos até o ponto de ônibus 18, porque lá já é o local mais próximo que temos. Após chegarmos na parada de ônibus 18, basta seguir o caminho que irei demonstrar e assim você poder chegar até o carinha das missões. Não é um caminho difícil, é até que bem fácil. Após chegarmos no castelo, nós vamos nos deparar com esse NPC, que no caso é ele que vai nos dar as missões para poder concluir elas e acabar adquirindo as habilidades. Mas no caso, ele não vai interagir comigo porque eu ainda não sou um vampiro. Mas para resolver esse problema, basta apenas usar a máscara de pedra e podemos ver essa animação Absolute Cinema. Após virarmos o vampiro, depois dessa animação fodástica, conseguimos desbloquear as missões para poder desbloquear as habilidades, porque você já é um vampiro, mas ainda não possui as habilidades de um. Cara, durante as gravações eu não entendi o que aconteceu, mas eu fiquei parado por um tempo e depois eu simplesmente voltei lá pro local das missões e simplesmente eu consegui pular a segunda, a terceira e a quarta missão, o que acabou me fazendo ficar na quarta missão para poder concluir ela. E simplesmente eu não entendi se foi algum bug, alguma coisa assim do tipo, mas simplesmente eu não sei. Mas de qualquer forma você só teria que derrotar 3 tipos de vampiros 6 vezes, mas como eu basicamente pulei 2 missões, então basicamente não sei se isso está funcionando até agora, mas é isso. Mas bom, completamos aqui a missão e basicamente você só precisa vir aqui no inventário e selecionar em habilidades. E a habilidade então vai estar lá. Basicamente desbloqueamos esses lasers aqui que podemos atirar com os olhos, que é uma habilidade que o próprio Dio tem no anime, é uma habilidade bem roubada no anime, mas aqui eu diria que ela é mais um ataque de afastar o inimigo, um ataque que causa uma certa distância para você poder se recuperar de um soco do tipo. Após retornarmos aqui para o NPC de missões aqui, nós conseguimos pegar a próxima missão. Basicamente temos que derrotar 20 inimigos, sendo 10 deles usuários inexperientes de Ramon e usuários experientes de Ramon. É uma quest até que bem fácil, mas para você não se perder eu vou mostrar o caminho total aqui para você não acabar se perdendo durante o percurso. Bom, chegamos aqui no ponto de ônibus, nós só precisamos pegar o ponto de ônibus que nós estávamos e retornar para o ponto de ônibus 17. Após chegarmos aqui, os inimigos que vamos precisar derrotar estão bem aqui próximos. Você só precisa derrotar 10 de cada tipo, que são os usuários de Ramon Mestre e os usuários de Ramon Iniciante. Não é tão difícil assim, mas só nível 40, então você já viu qual é a dificuldade que você pode acabar possuindo aqui. Então eu sugiro que no máximo você já tenha um stand que seja razoavelmente forte, um stand bom para farmar, tipo o Anubis ou até mesmo um stand à distância.
Após concluir a missão, nós vamos retornar até o vampiro que nos dá as próximas missões para poder continuarmos evoluindo e adquirir mais ainda habilidades. E bom, nossa próxima missão é derrotar uma World Event. O World Event basicamente acontece de tempo em tempo lá na estação, perto do ponto de ônibus 1, onde consiste basicamente um grupo enfrentar um grupo no PVP. Basicamente vai você, seu grupo, ou então você contra alguém, lutar até a morte. Aqueles que morrerem vão basicamente perder o World Event e fica pro próximo jogador. O que pode acontecer nisso é você simplesmente chamar seus colegas ou seus amigos, ou simplesmente chamar um colega seu para te ajudar nessa missão. Mas é uma missão até que bem fácil, se você ficar um tempo no servidor, garanto que você consegue vencer. É bem fácil, eu mesmo já venci várias, então não é uma coisa difícil nem muito complexa. Após completar o World Event, vamos de novo retornar lá para o vampiro e lá pegar a próxima missão que teremos que fazer. Nessa próxima missão somos enviados para essa salinha onde vamos ficar presos até derrotar este vampiro. Nós basicamente só vamos aqui enfrentá-lo, ele é bem fraco, não é um desafio tão grande, então após você matar ele você já é teleportado para a próxima missão. Beleza, então para a próxima missão é basicamente vencer um PVP 1v1. Basicamente nós só temos que encontrar o mural de tarefas e lá nós temos que enfrentar um outro jogador. Não é uma tarefa tão fácil assim, desde que você tenha amigos, mas se você acabar encontrando uma pessoa de boa no servidor, vai acabar te ajudando. E foi isso que eu fiz, cara. Como eu não tinha ninguém disponível para poder fazer essa missão comigo, então eu fui ali no chat, mandei um me ajuda aí e o cara simplesmente bora. Por sorte o cara tava fazendo a mesma missão que eu, então facilitou bastante. Mas se não for esse o seu caso, se você não tiver um amigo ou não tiver essa sorte, eu recomendo esperar bastante. Após isso, a missão é basicamente o seguinte: você tem que ir até aquela caixa, pegar a caixa e retornar pro seu círculo. Ou então você pode simplesmente ir enfrentar o carinha, mas é mais rápido você simplesmente pegar a caixa e voltar. Assim você consegue completar a missão bem mais rápido. Não só isso, mas isso também é um bom jeito de farmar, cara. Se você tiver um amigo que possa ficar te ajudando, fica você e ele meia horinha aí, ajudando um ao outro a farmar. Depois que a gente terminou de fazer as missões, eu fui lá e ajudar a missão dele, então a gente ficou bem de boa, deu essa moralzinha pro cara. Após completarmos 2 missões de PVP, retornamos aqui no vampiro e somos enviados de novo para enfrentar aquele vampiro lá dentro daquela salinha. Como já disse, não é um objetivo difícil, é até que bem fácil. Após derrotarmos o vampiro, somos enviados novamente para aquela sala e poderemos falar de novo com o vampiro, no qual ele vai nos dar a missão de derrotar o Jotaro e também de derrotar o Abaddon. São 2 raids até que bem fáceis, mas se você não tem as manhas, fica um pouco complicado, mas não tem nada de difícil. Você não precisa pegar rank C como é nas raids do Kira. Também é importante lembrar que quando você conclui essa missão, você já desbloqueia a segunda habilidade, que é basicamente o soco congelado, no qual você consegue congelar o adversário e depois mete um socaço bem no meio do beiço dele, então é uma habilidade bem útil. E bom, a raid do Abaddon fica lá no ponto de ônibus 14, você só tem que vir até o ponto de ônibus 14, dar a volta nessa cerca, chegar na praia e você já vai avistar o Abaddon lá e vai iniciar a raid dele. Agora aqui, isso é uma opinião minha, na raid do Abaddon ela consegue ser bem fácil, mas é claro que você tem algumas coisas para respeitar. O Abaddon é um personagem que no qual, se você vacilar muito com ele, ele te castiga muito. Então o que eu sugiro você fazer, sempre evite ao máximo tomar os combos dele. Os combos dele é o que vai complicar bastante essa situação aqui. Use bastante a tecla G para você fugir de um início ou então fugir de um combo, pois essa tecla basicamente deixa invulnerável por alguns segundos. Mas de todo caso, o Abaddon consegue ser um personagem bem imprevisível. Se você tomar cuidado, prestar bastante atenção nos movimentos dele, você já vê quando ele vai iniciar um combo, ou então quando ele já vai tentar quebrar sua defesa. Querendo ou não, ele é uma raid bem fácil, até a raid mais fácil para farmar, então é só tomar um cuidado, se afastar quando for a hora, desviar quando for a hora, que você consegue falar ele bem rápido. Após concluirmos a missão do Abaddon, a raid do Abaddon, né, nós vamos até o Jotaro, que ele fica lá no ponto de ônibus 2. Basicamente, vamos enfrentá-lo em raid e o Jotaro, ele consegue ser um personagem bem mais agressivo que o próprio Abaddon.
O que você pode fazer nessa raid? Levar ele para um canto e nesse canto você ficar flodando todo o ataque que você tiver nele, independente do que seja, seja habilidades ou seja habilidades dos stands, principalmente se for stand. Após concluirmos a raid, basicamente retornamos de novo para o vampiro e de lá vamos enfrentar outra vez o vampiro. E agora finalmente chegamos na missão mais insuportável, que é a missão de eliminar 30 civis. Civis são basicamente os NPCs que ficam andando com uma quest para você poder pegar e enfrentar. Mas aqui, em servidor público, é uma missão um pouco mais complicada. Por que eu digo isso? Porque em servidor público, o spawn desses NPCs é um pouco mais limitado. Porém, em servidor privado, o spawn deles é de tempo em tempo. Eu diria que uns 3 a 4 minutos eles spawnam. Então, se você tiver um amigo com um servidor privado, por favor, peça ajuda a ele. Mas se não, você também pode enfrentar eles em servidor público, só vai ser um pouco mais difícil você diferenciar ele de um player normal, mas nada que, se você prestar atenção, não vá atrapalhar você. E bom, agora após terminar a missão de matar 30 civis, agora a gente tem que retornar de novo lá no vampiro para poder entregar a próxima missão pra gente. Chegamos então aqui na última missão, onde basicamente teremos que derrotar uma raid do Dio. Não é lá tão difícil assim, ainda mais com essas atualizações, os NPCs de boss estão meio bugadinhos. A essa altura do campeonato você já tem as 3 habilidades de vampiro, então eu garanto que vai ser uma raid bem fácil, bem simples de você fazer. Mas se você tiver alguma dificuldade, você pode chamar o seu amigo, não vai influenciar em nada da raid. Chegando então aqui na raid do Dio, nós temos 2 objetivos. O primeiro objetivo é derrotar todos esses inimigos nessa certa área para poder desbloquear a luta com o Dio. Não é uma tarefa difícil, tipo o nível da raid do Kira, porque os NPCs aqui são mongol, então não tem muito que se estressar nessa parte. E beleza, após matar todos os inimigos, Dio irá farmar a aura com essa cutscene épica. E bom, ao entrar no castelo, a primeira coisa que vai acontecer são essas facas que vão vir na sua direção. Não é muito difícil evitar elas, você só tem que andar. Mas então, a raid do Dio não consegue ser tão desafiadora assim, ela só é um pouco complicada porque são muitos ataques vindo de muitos lados. O máximo que você pode fazer é evitar o máximo de ataques que levar dele e sempre tentar prender ele contra a parede. Quando você prende qualquer boss na parede, fica extremamente fácil lutar contra ele. Não tendo muita dificuldade, você vai eventualmente conseguir. Diferente da raid do Kira, você não precisa conseguir um rank específico, é o que dificulta para fazer a missão do Kira, mas aqui, sendo qualquer rank, já é o suficiente. E como vocês podem ver, tem sim lá suas dificuldades, principalmente quando ele vem com um rolo com pressão em cima de você e começa a dar o mudar dele. Mas a partir daí, cara, não tem muita dificuldade. Como eu já disse, ele é sim um pouco complexo, um pouco difícil, mas não é nada que você não consiga lidar. Até porque eventualmente ele vai continuar te seguindo. Então, de um jeito ou de outro, ou você derrota ele, ou você só quita do jogo. Não tendo essa opção, você vai literalmente continuar lutando contra ele até ele morrer. Eventualmente você vai acabar derrotando ele, seja por bem ou por mal. Após isso, nós vamos ter que retornar no vampiro que nos dá as quests e assim dar fim à nossa caçada a ser vampiro. E bom, cara, esse foi o vídeo aqui no Bizarre Lineage de como tá virando um vampiro. Eu não sei se o tutorial ficou bom, não sei se ficou muito bom explicativo, mas minha concepção até que ficou legalzinho. Então, obrigado por ter assistido até aqui. Lembrando mais uma vez, deixa o like, comenta aí o que você está querendo ver aqui nos vídeos que eu vou trazer para vocês. Se tiver alguma ideia de jogo, ou então alguma gameplay que você queira ver, alguma coisa assim do tipo, avise aí nos comentários, eu vou estar lendo todos e vou estar fazendo o possível para trazer um conteúdo assim interessante para vocês, que vocês curtam. Sem mais delongas, obrigado pela atenção, tenha um ótimo dia e falou!